Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Mota e nessa aula nós vamos dar continuidade à reprodução dos seres protostômos e deuterostômos, iniciando pelos platelmintos. Vamos usar como exemplo a reprodução nas planárias. Bem, as planárias são animais hermafroditas, ou seja, possuem o sexo masculino e feminino. E como é que é ou como são o sistema reprodutor desses animais? Bem, as planárias possuem um par de ovários que produzem os gametas, no caso, os óvulos. Possuem também um par de ovidutos que tem a função de transportar os gametas, os óvulos. Possuem glândulas chamadas glândulas vitelínicas que têm uma função importante para a nutrição do embrião formado. E possuem também uma vagina, que vai desembocar numa estrutura chamada de poro genital. E como é o sistema reprodutor masculino no mesmo animal? Possuem também um par de testículos, que produzem os gametas masculinos, que são os espermatozoides, e um sistema de tubos que vai desembocar no pênis. E o pênis também desemboca no poro genital. Então, o poro genital das planárias compreende tanto o órgão copulatório do macho, que é o pênis, como o órgão copulatório da fêmea, que é a vagina. Então, esses dois sistemas, o masculino e o feminino, estão presentes na planária porque são seres hermafroditas. E como é que ocorre a reprodução nesses animais? Bem, deve existir a cópula, onde dois platelmintos maduros sexualmente, eles ficam justapostos, ok? Ocorre a introdução do pênis de ambos no poro genital do parceiro. Há uma troca de espermatozoides. Esses espermatozoides fecundam os óvulos. Então, da fecundação dá-se origem ao zigoto. Esse zigoto vai ficar envolvido por um casulo. E esse casulo vai ser expelido para o exterior do animal através do poro genital. E esse zigoto, envolvido pelo casulo, vai se fixar a um substrato, geralmente um substrato submerso, geralmente folhas de plantas aquáticas. E há o desenvolvimento desse zigoto em um embrião. E desse embrião ocorrerá, esse embrião vai dar origem a pequenas planárias dentro desse casulo, e depois esse casulo é rompido e há a liberação das planárias para o meio ambiente. Então, duas características importantes na reprodução das planárias é que é uma fecundação interna, porque a união do espermatozoide com o óvulo ocorre dentro do corpo das planárias, e o desenvolvimento é direto. Por quê? Porque não há desenvolvimento de larvas. Agora nós vamos ver como ocorre a reprodução nos nematelmintos. Vamos usar como exemplo um nematelminto importante, que é o Ascaris lumbricoides, popularmente conhecido como lombriga. São seres dioicos, ou seja, diferentemente das planárias, eles possuem sexos separados. Então existe um macho e uma fêmea. E há também um dimorfismo sexual. O que é isso? O macho é diferente da fêmea. O macho geralmente é menor quando comparado às fêmeas, como vocês podem ver pela imagem. A fêmea é bem maior que o macho. E como são os sistemas reprodutores de machos e de fêmeas dos nematelmintos? Então, o macho possui um testículo, que produzem os espermatozoides, um ducto deferente, que transporta esse espermatozoide até a vesícula seminal, que é uma estrutura onde os espermatozoides ficam armazenados até ocorrerem a cópula. Pertence também ao sistema reprodutor do macho nematelminto a cloaca, que é onde vai ocorrer a liberação de espermatozoides, e também existe no nematelminto macho uma espícula peniana, que é um órgão copulatório. Já no sistema reprodutor da fêmea, existem os ovários, que produzem os gametas femininos, os óvulos, os ovidutos, que transportam esse óvulo para os úteros. Então, elas possuem dois úteros, as fêmeas dos nematelmintos. Esses úteros vão desembocar na vagina, que é o órgão copulatório da fêmea, e a vagina desemboca no poro genital.
como é que vai acontecer a reprodução? Então, o macho e a fêmea vão se acasalar, né? O macho vai depositar, através da espícula peniana, os espermatozoides no poro genital da fêmea e ocorrerá o encontro do espermatozoide com o óvulo, que é chamado de fecundação. Da fecundação dá-se origem ao zigoto, que vai ficar dentro de um ovo. Os nematelmintos, como por exemplo a lombriga, elas podem colocar uma grande quantidade de ovos, cerca de 200 mil ovos por dia. Isso é importante para a manutenção da espécie, como a gente viu. Esse zigoto que está envolvido pelo ovo vai ficar dentro do útero. Do útero, esses ovos vão serem deslocados até o polo genital. E do polo genital, esses ovos vão ser eliminados através da cloaca. E os ovos eclodem, dando origem às larvas. Bem, agora vamos falar na reprodução dos anelídeos. Quais são as estruturas do sistema genital dos anelídeos? Bem, inicialmente é importante a gente salientar que os anelídeos são seres hermafroditas, ou seja, possuem os dois sexos. E quais são as estruturas do sistema reprodutor dos anelídeos? Eles possuem estruturas chamadas receptáculos seminais na região externa do corpo dos anelídeos, que tem a função de receber e de armazenar os espermatozoides. Os anelídeos possuem dois pares de testículos que produzem os espermatozoides. Esses pares de testículos estão envolvidos por uma estrutura chamada saco testicular. Fixos a esse saco testicular existem as vesículas seminais, que são importantes para a maturação dos espermatozoides. Há um ducto espermático, que é por onde esses espermatozoides chegam até as glândulas prostáticas, que vão ser importantes para a nutrição dos espermatozoides. Bem, nos anelídeos, como eles são seres hermafroditas, também existe o sistema reprodutor feminino, composto principalmente pelos ovários, que vão produzir os óvulos, e os ovidutos, que é por onde esses óvulos são transportados. E como é que acontece a fecundação? A fecundação nos anelídeos é uma fecundação cruzada, ou seja, dois indivíduos maduros sexualmente vão fazer a cópula. Os espermatozoides vão ser eliminados pelo poro genital e vão ficar armazenados nos receptáculos seminais do parceiro. Isso ocorre em ambos os animais. E uma característica interessante na fecundação cruzada dos anelídeos é que existem externamente ao corpo desses animais estruturas chamadas papilas copulatórias, que é importante para a fixação desses animais para que ocorra a cópula. E aí ocorre a troca de espermatozoides, como nós vimos. Esses espermatozoides vão ficar armazenados nos receptáculos seminais. E aí outra característica importante dos anelídeos é que existe um segmento. A gente viu que os anelídeos possuem vários metâmeros. E um desses segmentos é especial, chamado de clitelo. E ele fica próximo aos órgãos sexuais, aos órgãos reprodutores dos anelídeos. E eles produzem um muco, que vai dar origem a um casulo. Esse casulo se desloca pelo corpo do anelídeo, passa pelo sistema reprodutor feminino do anelídeo. É aí, nesse clitelo, nesse casulo, que vai ocorrer a ovulação, ou seja, no casulo que está dentro do clitelo vai ocorrer a ovulação. Esse casulo vai até o receptáculo seminal, onde vão estar presentes os espermatozoides. A fecundação vai ocorrer dentro do casulo, uma fecundação externa. Esse casulo é liberado para o meio ambiente. Vai estar presente o zigoto dentro desse casulo. Esse zigoto vai dar origem ao embrião. E o embrião vai dar origem a minhocas jovens que vão, consequentemente, chegar à fase adulta. Bem, agora nós vamos falar na reprodução dos moluscos. Os moluscos possuem um sistema de reprodução bastante variado. Os moluscos podem ser
dioicos ou monóicos, ou seja, podem ter sexos separados ou podem ter seres hermafroditas. A fecundação pode ser interna, ou seja, dentro do corpo do animal, ou externa, no meio ambiente, né, geralmente aquático. E o desenvolvimento pode ser direto ou indireto, ou seja, desenvolvimento pode ser direto, sem a presença de larvas, ou desenvolvimento indireto, com a presença de larvas. Então, nós vamos falar de 3 exemplos de reprodução em moluscos. Vamos falar na reprodução dos bivalves, por exemplo. Vamos falar também dos caracóis e nos cefalópodes, né, que são os polvos. Então, os bivalves, eles são seres dioicos, ou seja, possuem sexos separados. Os machos vão produzir espermatozoides e as fêmeas vão produzir óvulos, através, né, dos testículos e dos ovários. Consequentemente, esses gametas, né, os espermatozoides e os óvulos, são liberados na água. E a fecundação ocorre na água, dando origem ao zigoto. O zigoto vai dar origem a uma larva ciliada. Essa larva vai desenvolver-se e vai dar origem a outra larva, chamada larva Veligy. Essa segunda larva já tem a formação da concha e do pé do bivalve. E essa larva vai dar origem a mais 2 larvas até chegar à fase adulta. Já no caracol de jardim, né, que é um gastrópode, o que é que acontece? Eles já são seres hermafroditas. Eles possuem uma única gônada, que é chamada de ovoteste, que produz óvulos e espermatozoides. Produz tanto gametas masculinos quanto femininos. E esses óvulos e espermatozoides vão até os poros genitais. Vai ocorrer a fecundação cruzada com o parceiro sexual. Através do pênis vai ocorrer a troca de espermatozoides, né, a troca de gametas. Vai haver a fecundação e a formação do zigoto. Esse zigoto é liberado para o meio ambiente e vai dar origem a um pequeno caracol. Então, o desenvolvimento é direto. Então, a fecundação ela é cruzada e ela é interna, ela ocorre dentro do corpo do animal. E como que ocorre a reprodução nos cefalópodes, por exemplo, nos polvos? Então, os espermatozoides eles são armazenados em uma espécie de pacote. E esse pacote ele é introduzido no corpo da fêmea. No corpo da fêmea vai ocorrer a fecundação. No caso, é uma fecundação interna. Da fecundação dá-se origem aos ovos. Esses ovos são liberados no meio ambiente. Geralmente o polvo libera os ovos num ambiente protegido, numa caverna, embaixo de alguma pedra, enfim, para evitar ou diminuir a ação predatória, né, sobre esses ovos. E quando os ovos eclodem, dá origem a um novo indivíduo, a um novo polvo. Então veja que é muito variada a reprodução dos moluscos. Bem, agora nós vamos falar na reprodução dos equinodermos, né? Como exemplos, vamos usar os ouriços do mar. Eles são seres dioicos, possuem sexos separados. Os machos possuem testículos que vão produzir os espermatozoides e as fêmeas possuem ovários que vão produzir os óvulos. Esses indivíduos lançam os gametas na água. A fecundação, portanto, é externa. Quando ocorre a fecundação, dá-se origem ao zigoto. O zigoto vai dar origem a uma larva. Essa larva recebe um nome especial chamado de plúteo. E essa larva tem uma simetria bilateral. Essa larva desenvolve-se até dar origem ao indivíduo adulto. Então, o desenvolvimento, no caso, é indireto, porque envolve a participação de larvas. E é importante salientar, nesse grupo de animais, os equinodermos, o poder da regeneração. Então, por exemplo, as estrelas do mar, quando perdem uma dos seus braços, rapidamente ela consegue se regenerar. Agora vamos falar na reprodução dos cordados.
iniciando pelos peixes. Lembrando que a gente tem dois grupos principais de peixes, né, os osteíctes e os condríctes. Nos osteíctes, né, são dioicos, sexos separados. Os machos produzem os espermatozoides e lançam na água. As fêmeas também produzem os ovos e lançam na água. A fecundação é externa. Há a formação do zigoto. Esse zigoto vai estar envolvido por ovos. Esses ovos ecloidem e dá origem ao indivíduo jovem, então o desenvolvimento é direto. Os condríctes, que são os peixes cartilaginosos, eles são dioicos e eles possuem dimorfismo sexual. A fêmea e os machos são diferentes. Os machos possuem testículos e ele possui uma barbatana próxima à região da cloaca, chamada de clasper, que é uma barbatana modificada, que é o órgão copulatório do tubarão, que é um exemplo de condrícte. Já a fêmea possui ovário, que produz os óvulos, tem o oviduto, né, que conduz esse óvulo até próximo à cloaca. E como é que ocorre a fecundação? Então, esses animais copulam através do clasper, do órgão copulatório. O tubarão macho, ele vai liberar os espermatozoides dentro do oviduto, ocorre a fecundação, portanto é uma fecundação interna, há a formação do zigoto, o zigoto vai dar origem ao embrião e o embrião vai dar origem ao indivíduo adulto. É importante salientar que nos condríctes, algumas espécies são ovíparas, né, põem ovos, outras espécies são ovovivíparas, ou seja, eles não põem o ovo desenvolve dentro do corpo do animal. E outras espécies são vivíparas. O embrião desenvolve dentro do corpo do animal sem a presença do ovo. Vamos falar agora sobre a reprodução nos artrópodes. E nos artrópodes a gente tem os insetos, os crustáceos e os aracnídeos. Como ocorre nos insetos? Eles são seres dioicos, ou seja, existe um macho e a fêmea. Como é a anatomia do sistema reprodutor do macho? Eles possuem um par de testículos, um par de ovidutos, um par de testículos, um par de ductos deferentes, vesículas seminais, estruturas chamadas ductos ejaculatórios e o pênis. Já as fêmeas possuem um par de ovários, aí sim, ovidutos, e a vagina. E na vagina existe uma estrutura chamada receptáculo seminal, ou também chamada de espermateca, que ela tem a função de armazenar os espermatozoides antes da fecundação. E as fêmeas também têm uma estrutura chamada ovopositor, que a fêmea utiliza essa estrutura para perfurar, por exemplo, solo, frutos, alguma região para depositar esses ovos. Pois bem, o macho e a fêmea copulam, os espermatozoides são depositados na espermateca da fêmea, a fecundação, portanto, é interna, dá-se origem ao zigoto, que vai estar dentro dos ovos. Os ovos são eliminados no meio ambiente, né, através do ovopositor, em frutas, enfim, em alguma região. E aí o desenvolvimento pode ser indireto, através de larvas, ou pode ser direto, quando os insetos já vão dar origem a indivíduos jovens. Já nos crustáceos, o que acontece? Os machos, eles são dioicos, os machos produzem espermatozoides e as fêmeas produzem óvulos. Na fêmea existe uma estrutura chamada receptáculo seminal, que vai liberar os óvulos. O macho vai liberar os espermatozoides. No receptáculo seminal, esse espermatozoide fica armazenado. A fêmea libera os óvulos e esses óvulos geralmente ficam posteriormente na região externa do corpo do animal, grudados, uma substância que a fêmea produz e gruda esses ovos na região externa do corpo, na região abdominal, e a fecundação vai ocorrer aí na região abdominal. Forma-se um zigoto, que vai estar envolvido pelo ovo, e esse ovo pode dar origem a indivíduos jovens ou a larvas, ou seja, o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. E nos aracnídeos, como acontece a reprodução?
Então, também são seres dioicos, né? Existem aranha macho e aranha fêmea, ou escorpião macho, escorpião fêmea. Os machos produzem espermatozoides, só que os espermatozoides estão dentro de um saco de seda que fica posteriormente na região externa do corpo do macho. E as fêmeas possuem estrutura chamada de poro genital. O que acontece? Os machos, com os pedipalpos, né, que são estruturas semelhantes às pernas, né, da aranha, pegam esse saco, né, de seda, que é onde vão estar os espermatozoides, e depositam o saco de seda no poro genital da fêmea. E aí vai ocorrer a fecundação interna, porque esse saco ele é, vamos dizer, absorvido pelo poro genital da fêmea. Da fecundação surge o zigoto, né, dentro do ovo. Esse zigoto vai ser envolvido por um casulo de seda que a fêmea produz, chamado ovissaco. A aranha fêmea vai produzir teias e vai colocar esse ovissaco, né, os ovos com o zigoto nessas teias. Quando o ovo eclode, o casulo eclode, vai dar origem a indivíduos jovens. Então o desenvolvimento é direto. Em relação aos anfíbios, né, existem diferenças, né, entre espécies de mamíferos. Por exemplo, as salamandras. As salamandras são dioicos. Os machos produzem os espermatozoides nos testículos e as fêmeas produzem os óvulos nos ovários. Esses espermatozoides estão envolvidos por uma estrutura, né, um saco chamado espermatóforo. Esse espermatóforo, né, na cópula, é depositado na cloaca da fêmea e os espermatozoides são liberados, ocorre a fecundação interna no corpo da salamandra fêmea, a formação do zigoto, depois do embrião dentro do ovo, e esse ovo é posto no meio ambiente. Já nos sapos é diferente o processo de reprodução, né? São dioicos, também existem sapos machos e fêmeas. Os sapos liberam os espermatozoides para o meio ambiente e as fêmeas liberam os óvulos para o meio ambiente. Então a fecundação é externa, dá-se origem ao zigoto. O zigoto vai dar origem ao embrião, que vai estar dentro dos ovos. Os ovos eclodem dão origem às larvas. As larvas dos anfíbios são chamadas de girinos. E esses girinos, eles são diferentes, muito diferentes dos animais adultos. E aí eles vão sofrer uma metamorfose, por exemplo, vão perder a cauda, vão criar patas, vai ter o desenvolvimento do coração, a perda das brânquias, vai passar por uma série de alterações até chegar ao indivíduo adulto que vai ter um hábito de vida terrestre. Em relação aos répteis, também são seres dioicos, né? Os machos, eles produzem os espermatozoides nos testículos e possuem um pênis. As cobras, elas vão copular, né? Vão se enrolar. O pênis libera os espermatozoides na cloaca da fêmea, a fecundação é interna, vai dar origem ao zigoto. O zigoto vai dar origem ao embrião, que vai ficar dentro de um ovo com casca, que é uma novidade, né? Uma adaptação importante à vida terrestre. Desse ovo vai eclodir e vai dar origem ao indivíduo jovem, portanto o desenvolvimento é direto. As aves são seres dioicos, né, sexos separados, e também há um dimorfismo sexual. Os machos são diferentes das fêmeas. Os machos possuem testículos que produzem os espermatozoides e as fêmeas possuem ovários que produzem os óvulos. E o que é que acontece? Como é que vai ser liberado os espermatozoides? Através da cloaca, que é uma estrutura que faz parte, como a gente viu, do sistema reprodutor, excretor e digestório. As aves, elas não possuem um pênis. Na realidade, possuem um pênis, vamos dizer, rudimentar, chamado de falo. Então,
precisa haver uma justa posição, né, do macho com a fêmea e a fecundação, ou melhor dizendo, a eliminação dos espermatozoides através desse falo, desse pênis rudimentar. Então, a fecundação vai ser interna, vai dar origem ao zigoto, o zigoto vai dar origem ao embrião, que vai estar dentro de um ovo, e o ovo vai ser eliminado pela cloaca. Uma importante característica das aves é que elas fazem ninhos. Qual a importância disso? Um abrigo para os ovos, proteção. As aves chocam esses ovos, isso é importante para aquecer os ovos e dar origem, né, ao desenvolvimento do embrião. E outra importante característica das aves em relação à reprodução é o cuidado parental. O que é isso? As aves cuidam dos filhotes, né? Elas fazem um ninho, elas alimentam os filhotes e os protegem. Isso aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes. Para finalizar a aula, pessoal, vamos falar na reprodução dos mamíferos, né? Que também são seres dioicos, apresentam dimorfismo sexual. O sistema reprodutor deles é mais desenvolvido, né? Os machos possuem testículos, que produzem os espermatozoides. Epidídimos, que é onde esses espermatozoides são maturados parcialmente. Ductos deferentes, que são canais por onde esses espermatozoides vão ser eliminados para o meio externo, ou melhor dizendo, no processo de fecundação. E possuem várias glândulas acessórias. Uma delas é a próstata, a vesícula seminal, que possuem substâncias nutritivas para os espermatozoides. E tem o pênis, que é o órgão copulatório. Já as fêmeas possuem ovários, que são as gônadas, produzem os gametas, os óvulos. As tubas uterinas, que é onde vai ocorrer a fecundação. O útero, que vai abrigar o embrião. E a vagina, que é o órgão copulatório da fêmea. Pois bem, ocorre a cópula, né? O macho ejacula, alguns machos na vagina, outros machos no útero das fêmeas. A fecundação é interna, vai ocorrer no oviduto, né? O espermatozoide vai percorrer o trato reprodutor da fêmea até chegar no oviduto. Ocorre a fecundação, dá-se origem ao embrião e esse embrião vai para o útero. E uma característica importante dos mamíferos é a presença da placenta, né? Que é um anexo fetal, que vai ter função de nutrição do embrião, de oxigenação, de recolher os excretas do embrião. Vai ocorrer também o transporte de anticorpos da mãe para o feto, através da placenta, e também de hormônios. Outras anexos fetais são o âmnion, que é importante para a hidratação e proteção do feto, e existem outros anexos fetais que são menos desenvolvidos nos mamíferos, que são o alantoide e o saco vitelino. E também o córeo, que reveste externamente a placenta e dá proteção ao embrião. É importante salientar que existem espécies de mamíferos que são um pouco diferentes. Por exemplo, os marsupiais, que o desenvolvimento ocorre no útero, porém parcial, porque ele termina no marsúpio, que é a bolsa que fica na região ventral do abdômen desses animais. E existem os mamíferos mais primitivos, que são os monotremados, como por exemplo o ornitorrinco, a equidna, que põem ovos ainda, né? Põem ovos pela cloaca. Pois bem, pessoal, finalizamos nossa aula de reprodução. Bons estudos e até a próxima.